Se sois guiados pelo Espírito, que é a mesma coisa de andar no Espírito, se vocês são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão sob a lei. Aí você me pergunta, o que é que tem lei a ver com isso? Lembra o que eu disse no início? Faz parte do vocabulário. Andar na carne ou estar debaixo da lei é a mesma coisa. A mesma coisa. Estão ligados. A lei e a carne estão ligados. Então, andar na carne e viver debaixo da lei, no vocabulário de Paulo, define a mesma experiência. Se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, ou seja, você não está debaixo da escravidão dos desejos carnais que são condenados pela lei. Você vai experimentar a verdadeira liberdade quando você anda no Espírito Santo, quando você é guiado pelo Espírito Santo. A essa altura é bom a gente perguntar de que maneira o Espírito Santo nos guia. Eu ia deixar isso para a parte final, mas a gente pode já adiantar aqui. O Espírito Santo nos guia diariamente através daquilo que em teologia nós chamamos os meios de graça. São os meios pelos quais a graça de Deus necessária para nós se manifesta em nossa vida. Quais são eles? Primeiro e acima de todos, a palavra de Deus. Então, leitura da palavra, meditação na palavra de Deus, encher minha mente da palavra de Deus e do ensino da Escritura. Uma vida de oração, de estar na presença de Deus, de pedir a Deus, de clamar a Deus e dizer a Deus, Deus, eu quero vitória, eu não quero continuar escravo do meu temperamento, não quero continuar escravo da imoralidade, não quero continuar escravo dessas paixões que estão no meu coração. Ele vai descrever essas paixões daqui a pouco, aí você vai se ver nelas, tenho certeza. Eu não quero viver dessa maneira, a vida de oração. Então, está aqui o primeiro ponto do apóstolo Paulo. Existe uma vida de vitória em que você não cumpre o desejo da carne, mas essa vida é vivida no poder do Espírito Santo. Para que fique bem claro o que é que Paulo está falando. O fruto do Espírito é, verso 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto da sua operação em nós se manifesta dessa maneira que é centralizada no amor. O fruto do Espírito é amor, aí vem alegria, que é amor exultante, paz, que é amor em tranquilidade, longanimidade, que é o amor em espera, benignidade, que é o amor fazendo bem, bondade, mesma coisa, fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra, mansidão, o amor resistindo ao mal, domínio próprio, o amor controlando toda a minha vida. Alguns vão dizer que essa é a melhor interpretação. É um fruto só, é o amor, que se manifesta de todas estas maneiras. Se o Espírito Santo guia a minha vida, o fruto que vai aparecer é o amor, e ele se manifesta através da alegria, da paz, da longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o último de todos, domínio próprio, que é poder sobre o seu próprio eu. É literalmente isso que a palavra grega significa, enkrateia, domínio sobre o meu eu ter domínio sobre o meu eu, que resume tudo. O fruto do Espírito é domínio próprio. E agora você não está mais naquela lei, você não faz o que você não quer, que é o que está dizendo no verso 17. Porque pelo Espírito agora você tem domínio de si. No verso 17, Paulo diz que nessa guerra você não faz o que você quer, mas se você andar pelo Espírito, você tem domínio. Você vai controlar seus desejos, suas paixões, seus pensamentos, você vai fazer as decisões certas, você vai andar no caminho de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Veja como Paulo diz no verso 23, contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra domínio próprio, fidelidade, mansidão, alegria, amor. Na verdade, a lei aprova. Na verdade, Deus demanda, Deus requer isso e dá sua aprovação sobre isso. Portanto, se eu estou andando no Espírito Santo, eu não estou mais debaixo da condenação da lei, porque não há lei contra estas coisas. Contra essas coisas não há lei. Lembra do universo de palavras, andar no Espírito, estar livre da lei. É a mesma coisa. E a base para isso, verso 24. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Com que base ou com que poder o Espírito de Deus pode me levar a vencer a carne que há em mim? A resposta é que Ele aplica em mim os benefícios da morte de Cristo. Os que são de Cristo já crucificaram
a carne com suas paixões e concupiscências. Você é cristão? Então saiba que sua carne, ela já foi crucificada com Cristo Jesus. Quando Cristo morreu naquela cruz, Ele não estava apenas morrendo pelos seus pecados, para tirar a culpa dos seus pecados, mas Ele estava crucificando com Ele o seu pecado. A sua natureza pecaminosa foi pregada naquela cruz juntamente com Jesus Cristo. E é daí que vem o poder diário para você vencer as paixões pecaminosas. E é essa obra do Espírito Santo, ele aplica ao coração do crente a cruz de Cristo, não somente o sangue para nos tirar a culpa, mas a cruz para nos dar a vitória, para que nós possamos, livres do domínio da carne, viver de acordo com a palavra de Deus, produzindo esse fruto que está descrito aqui nos versos 22 e no verso 23. Os que são de Cristo já crucificaram. Então, a boa notícia para você: você não precisa mais crucificar a sua velha natureza. Primeiro, porque você nunca vai conseguir. Segundo, porque Deus já fez em Cristo. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que às vezes as pessoas não percebem. Quando pensam em Evangelho, eles pensam somente: Cristo morreu para me salvar da culpa do meu pecado. Isso é somente parte da verdade, porque Cristo morreu para livrar você também do domínio do pecado, e finalmente da presença do pecado na ressurreição dos mortos. A obra de Cristo é muito mais extensa do que nós imaginamos. Então, muitos evangélicos, muitos membros de igreja se contentam com isso: Cristo morreu na cruz para tirar a culpa dos meus pecados. Louvado seja Deus, não é? Isso aí já é a base de tudo. Mas eu quero dizer nessa noite que tem mais. Ele morreu na cruz não somente para livrar você da culpa do pecado, mas para livrar você do poder do pecado. Ele derramou sangue pela culpa, e a cruz é para o velho homem, a velha natureza. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Pastor, como é que eu experimento isso? Eu quero isso. Eu quero viver essa crucificação, eu quero experimentar o poder da cruz sobre a minha natureza, sobre a minha língua comprida, sobre o meu olhar comprido, sobre meus ouvidos compridos. Eu quero experimentar o poder da cruz sobre as tendências do meu coração, os desejos do meu coração, essa raiva que eu tenho de uma pessoa que não passa, que eu não posso nem olhar para a pessoa. Como é que eu crucifico isso? Resposta nas duas aplicações de Paulo, versos 25 a 26. Primeiro, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui Paulo está nos chamando à prática. Torne prática e verdadeira a sua declaração. Se você diz que vive no Espírito, que é equivalente a dizer eu sou crente, eu sou cristão. Então, se você é cristão, viva como cristão. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se você declara que vive no Espírito Santo, ou que você é de Cristo, que é a mesma coisa, então ande também assim. Coloque em prática isso. E aí a pergunta é: como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço isso? Já começa aí no verso 26. Primeiro, não se deixe possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo aqui está voltando àquele tema que, se você quiser se justificar ou vencer através da lei, o que vai ter é concorrência, inveja, competição, quem é maior, provocação uns aos outros. Então, primeiro, desista de você. Você não vai conseguir por você mesmo. Em seguida, você deve, isso está dentro do tema de andar no Espírito, eu tinha adiantado para vocês, eu disse que eu ia adiantar, você deve então usar os meios de graça que Deus nos deu para que você possa viver essa plenitude do Espírito Santo. Comece com arrependimento e confissão. Deus, eu vi aqui nessa passagem hoje à noite, que de fato eu estou sob o domínio da carne. Eu sou dominado pelo ciúme, pela ira, pela impureza, pela lascívia, pela dissensão. Deus, eu estou vendo isso com tanta clareza. Eu queria que o Senhor perdoasse os pecados do meu coração, que o Senhor me libertasse, que o Senhor me guiasse, que o Senhor me desse essa vitória que o apóstolo Paulo fala aqui nessa passagem, de que se eu andar no Espírito eu não vou cumprir os desejos da carne. Eu queria experimentar isso.
uma vida cristã mais elevada. Eu não estou satisfeito com a minha conduta cristã no trabalho, na família, maneira como eu trato os outros. Então você pode começar com arrependimento e confissão. Segunda coisa, use os meios de graça. Deus deu meios pelos quais o poder do Espírito Santo chega até nós. Leitura da palavra, meditação na palavra, participação dos cultos, comunhão dos irmãos, confraternização com os irmãos, um ajudando o outro. Tudo isso faz parte dos meios pelos quais o Espírito de Deus flui na nossa vida e nos dá poder contra os desejos da carne. Por último, ore mesmo. Clame a Deus e diga: Deus, eu não quero envergonhar o Teu nome, não quero continuar vivendo como se estivesse na carne. A Tua palavra diz que eu já fui crucificado com Cristo. Tua palavra diz que eu já tenho o Espírito Santo. Eu quero viver isso na prática, eu quero experimentar isso no dia a dia. E eu tenho certeza, queridos, que essa é a oração, é uma das orações que Deus mais tem prazer em responder. Quando Ele vê os seus filhos quebrantados, humildes, clamando e pedindo a Ele: Senhor, eu quero Te conhecer mais e quero andar no Teu caminho. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está vivendo uma vida de escravidão. E eu queria que você então refletisse essa noite, diante de Deus, se essa vida na escravidão não é sintoma de alguma coisa mais profunda. Estou vendo jovens aqui, estou vendo adolescentes que são escravos da impureza sexual, e fica vendo o que não deve na internet, fica participando de grupos ou compartilhando coisas pelas mídias sociais que são contra a pureza da alma e do coração. Isso talvez seja sintoma de falta de novo nascimento. Não pressuponha que porque seu filho cresceu na igreja, que ele é crente. Não pressuponha isso, é o maior erro que você pode cometer. Ao contrário, pressuponha que ele é um pecador precisando de arrependimento e de conversão. Esteja atento para os sinais que ele está dando disso. Para os sinais que ele está dando disso. Talvez você seja um crente verdadeiro, mas está lutando aqui, lutando na sua vida contra algumas dessas obras da carne. Aqui você hoje à noite ouviu o caminho que a palavra de Deus nos oferece. Deus está disposto a nos perdoar, Deus está disposto a nos dar um novo começo e pelo poder do Espírito Santo, introduzir você a um patamar de vitória na vida cristã, onde o pecado, ele não define você, ele é um acidente de percurso, mas não é o que caracteriza a sua vida. E por último, queridos, admirem a graça de Deus, a misericórdia do nosso Deus. A Bíblia é tão clara a respeito do nosso querer, do nosso arbítrio, da nossa vontade, como somos fracos, manchados, aleijados pelo pecado. Mas a graça de Deus, soberana, poderosa, supera tudo isso. E o nosso Deus nos chama e vem. E por pior que você esteja, pode ter certeza que a graça de Deus pode transformar a sua vida e libertar você. Amém?